Se o objetivo for esse, ótimo, resolvido. Agora, se o objetivo é colocar naquele padrão bonitinho, com ponto e hífen, olha só como é. Que eu já apanhei para fazer isso, Zaina do céu. Vamos lá. Quem já apanhou para separar o estado da cidade aí, me fala. Eu trouxe uma listinha aqui de algumas fórmulas que são utilizadas para tratamento de dados. Mais importante do que ficar listando fórmulas é a gente entender o que é uma fórmula, né? Dúvida terrível e essa dúvida acabou. Então, tu acabou de... Acabou a dúvida. Tu acabou As dúvidas se acabaram-se. Então, trouxe algumas que são bem utilizadas, né? Personalizar. Então, imagine que o objetivo aqui é só completar com zeros à esquerda. Então, eu digito a quantidade de algarismos que tem um CPF. São 11, né? Então, eu digito 11 CPFs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tem 11 aqui. Bati o Enter, pronto. Se o objetivo era esse, só completar com zeros à esquerda, está resolvido. Eu coloquei a quantidade de zeros, que é a quantidade de algarismos que tem no CPF. Se eu quiser pegar esse formato e aplicar no de baixo, ó, eu uso o pincel, clico, colocou zero à esquerda lá também. Beleza? E se eu quiser aplicar para a coluna inteira, eu posso usar um deles como modelo, por exemplo, esse aqui, clicar no pincel de formatação e clicar na coluna. Se eu clicar na coluna, agora todo mundo tem zero à esquerda. Daqueles que estava faltando, né? É que são todos aqui que estava faltando zero à esquerda. Beleza. Se o objetivo for esse, ótimo, resolvido. Agora, se o objetivo é colocar naquele padrão bonitinho, com ponto e hífen, olha só como é. Olha só como é. Vou pegar o primeiro, botão direito, formatar células. É do tipo personalizado, só que agora você vai encaixar nas posições os outros caracteres, que são ponto e hífen. Só que tem que ser entre aspas. Como assim? Deixa eu apagar tudo, ó. Ah, eu quero que tenha 3 algarismos, então é 0, 0, 0. Agora vem um ponto. Então você coloca aspas, nesse caso aspas duplas, ponto, aspas duplas, 0, 0, 0, que são 3 algarismos, aspas duplas, ponto, aspas duplas. É como se eu dissesse, ó, coloca um ponto nessa posição. Coloco 3 algarismos, ó, 0, 0, 0, aspas duplas de novo, agora vem o hífen. Hífen, aspas duplas, 0, 0. Olha que legal, na medida que eu vou fazendo, ele já mostra como vai ficar lá em cima. Aperto OK e olha que legal, tá lá o bichinho. Só que isso continua sendo um formato, tá, pessoal? Uma formatação, o valor por dentro continua inalterado, tá? É só uma máscara. É só uma apresentação. Agora que eu fiz esse formato, eu posso usar o pincel de formatação e aplicar para a coluna inteira. Agora todo mundo tem ponto e hífen, pelo menos na máscara. Beleza aí? Zaina Virland mandou aqui que tinha uma dúvida terrível e essa dúvida acabou. Então, tu acabou de... Acabou a dúvida. Tu acabou As dúvidas se acabaram-se. Se acabaram-se. Claudenice mandou aqui, vocês são 10, o Gledson aqui acompanhando o mestre Zaina. A galera tá curtindo aí, viu, Zaina? Legal. E várias dicas de ouro. E é um conteúdo pesado, né, pessoal? Tô tentando simplificar. Pô, mas aqui é o nosso dia a dia, né? Com dados. E a galera tá aqui, o pessoal quer aprender aí, mesmo. Depois pede uma pizza e toma uma cerveja, tá, pessoal? Muito bom. Vamos lá. Ana, aqui, se tiver CPF, CNPJ, aí você tem que usar outros recursos. Você vai ter que contar caracteres, aí criar uma condição, né? Se o comprimento for menor que tanto ou maior que tanto, daí vai longe. Aí você tem que usar vários recursos, tá? Vamos seguir agora, pessoal, para fórmulas. Vamos lá. Eu trouxe uma listinha aqui de algumas fórmulas que são utilizadas para tratamento de dados. Mas é até arriscado você criar uma lista, porque
praticamente, assim, a maioria das fórmulas tem pode ter alguma utilidade quando você está fazendo tratamento. Então, eu trouxe algumas que são bem utilizadas, né? Claro, não dá tempo de mostrar cada uma, então eu vou mostrar umas 2, 3 para vocês. Mais importante do que ficar listando fórmulas é a gente entender o que é uma fórmula, né? O que é e qual é a estrutura dela. Então, a fórmula serve para fazer algum tipo de cálculo, algum tipo de teste, para extrair algum tipo de dado. E a estrutura básica de uma fórmula, a gente até chama isso de sintaxe, é isso aqui, ó. É a gente aplicar função sobre parâmetro. Pode ser uma função sobre um parâmetro, ou pode ser mais de uma função sobre um parâmetro, ou mais de uma função sobre vários parâmetros, né? Mas o que interessa é o seguinte, você tem funções e parâmetros. Função, vamos pensar a função como se fosse um cálculo, tá? Vai além disso, tá, pessoal? Pode ir para testes lógicos, pode ir para outras situações. Mas vamos pensar da maneira mais simplificada. Por exemplo, soma. Soma é um cálculo, né? Então, soma é um exemplo de função. Média é um exemplo de função. E o parâmetro é como se fosse uma referência, tá? Você vai somar o quê? Nesse caso, vai somar o que estiver da célula G18 até a da célula G2 até a célula G18. Então, eu estou aplicando a função soma sobre esse parâmetro que é um intervalo de células. Isso aqui é a estrutura básica. Legal. Olha só, agora mais uma dica legal. Depois que eu comecei a aplicar essa técnica aqui, dificilmente eu erro fórmula no Excel. Como que eu aprendi a fazer? É uma técnica, né? um procedimento para fazer fórmula. Tudo começa com um igual, né? Você tem que chegar numa célula, na célula que você quer inserir a fórmula e digitar igual. Digitou, o Excel ele já acorda. Opa, eu acho que ele quer escrever fórmula. Daí você começa a digitar a função desejada. Então você já pode desconfiar do nome dela, ou então porque você já sabe, ou porque você pesquisou na internet. Alguém disse, olha, a função é a função soma. Aí você começa a digitar SO, e todas as que iniciam com essas letras vão aparecer para você numa lista. Quando você encontrar a que você quer, você seleciona. E essa seleção é com a tecla Tab. Tecla Tab. Então, chegou na função que você quer, aperta a tecla Tab. Ao fazer isto, o que vai acontecer? Está um pouquinho fora da ordem. Quando eu for demonstrar, eu faço certinho, tá? O Excel vai completar o nome da função, vai completar, e já vai habilitar para você o assistente de função. Aí a dica é, vá pelo assistente de função. Quando são fórmulas mais simples, tranquilo você digitar ou navegar nas células. Mas quando é uma fórmula um pouquinho mais complexa, acione o assistente de função. E como é isso, né? Então, vamos imaginar esse exemplo. Estou usando uma função localizar, encontrei, apertei o Tab. Depois que a função está escrita, o parênteses está aberto, o Excel está pronto para começar a trabalhar com aquela função. Então ele sabe que é aquela função que você vai usar. Aí você clica nesse símbolozinho aqui, que está do lado da barra de fórmulas, e ele abre um assistente para você. E é mais garantido, mais controlado você trabalhar por ali, do que se arriscar a digitar na fórmula, tá? Zé, não entendi nada do que você falou. Então, deixa eu mostrar, né? Deixa eu mostrar como é isto. Vamos começar com uma primeira fórmula. Essa fórmula, imagine que a gente tem uma lista de municípios e UFs. Municípios e UFs.
Aí eu quero criar uma coluna só com o F. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é o método raiz, tá? Por isso que eu deixei marcado em amarelo. O método raiz é eu fazendo uma fórmula para tentar extrair essa UF daqui, ó. Aí eu observo que a UF ela está sempre nas duas últimas posições, né, do meu texto. Ou se eu ler da direita para a esquerda, são as duas primeiras, né? Aí então eu vou usar uma função chamada direita. Então, vou aproveitar para mostrar como funciona aquela técnica que eu falei. Nossa, que eu já apanhei para fazer isso, Zaina do céu. Vamos lá. Quem já apanhou para separar o estado da cidade aí, me fala. Cara, eu já sofri com isso, já. Ó, é tranquilo, é tranquilo. Depois que você sabe, é tranquilo. Igual, teve uma aluna que falou aqui, uma colega aqui que tá assistindo, a Mariana. Depois que tu aprende, aí fica fácil, né? Mas isso, depois que você aprende, fica fácil. Até saber o segredo. Então aqui poderia ser de várias formas, tá? Vamos usar uma. Eu vou usar a função chamada direita. Ele lê da direita para a esquerda, e daí você define quantos caracteres você quer extrair, que você quer pegar. Então vamos lá, vou escrever a fórmula. Então começa com igual. Parece uma coisa besta, né? Só foi um igual. Mas quando você faz isso, o Excel se prepara. Opa, ele vai escrever uma fórmula. E quando você começar a digitar a função, nesse caso é direita, ó, DI. Olha só, DI. Deixa eu ampliar para vocês verem. Daí ele já traz a lista de funções que começam com DI. Aí com a seta do teclado, tentem não usar mouse, tá? Seta do teclado eu chego até a função desejada. Nesse caso é direita. E agora tecla Tab. Tecla Tab. Ó, Tab. Ao fazer isso, olha que bacana. Ele completou o nome da função e já abriu o parênteses. O que a gente ganha com isso? Primeiro que a gente não errou o nome da função. Porque às vezes você se arrisca a escrever e erra, né? E, em segundo lugar, é que agora, ao acionar o assistente de função, isso aqui, ó, claro, chama inserir função, mas nesse momento ele vai ser um assistente, ó. Vou clicar aqui, ele abre os argumentos específicos, a configuração específica daquela função. O que ele pede para essa função? Me dá um texto e a quantidade de caracteres que você quer extrair a partir da direita. Nesse caso, o texto é o que está aqui, ó, na célula A2, e eu quero 2 caracteres. E olha que legal, ele já traz uma previsão na resposta. Beleza, feito isso, aperto OK. Aí eu posso copiar e colar para as demais, porque daí ele vai mudar a referência para cada linha, né? Se eu quiser já aplicar para todos para baixo, eu posso clicar nesse cantinho, ó, quando aparece o símbolo de mais, e ele já faz para todo mundo. Ó, agora para todo mundo ele já extraiu. Beleza? Vamos ver município agora, seu Jonas. Dá para fazer como município, hein? Usando a mesma lógica, direita. Dá para fazer? Acho que dá, não, né? Dá. Para esquerda, né? Não, dá pra fazer. Não, mas a esquerda quantos? Aí não tem um parâmetro, né? Não tem. Mas pela direita dá. Você pode pegar 4, daí você coloca 100 caracteres. Sim, entendi. É um jeito. Tá. Agora imagine que estivesse assim, ó. Só para complicar a vida, tá? Rio Branco / Acre, Manaus / Amazonas. Agora você não tem esse padrão também, né? Agora lascou. Lascou. Uhum. Aí você pode usar uma combinação de fórmulas. Por exemplo, existe uma fórmula que serve para você encontrar a posição da barra. Legal. Da barra, porque é a barra que está separando os dois, né? Então, chego aqui, igual, é um procurar. Ó, procurar, eu quero procurar onde? Eu quero procurar... Agora você tem que ler cada uma das partes do argumento. Ele primeiro está falando assim, o que você quer procurar? Eu quero procurar uma barra. Onde? Ó, no texto, aqui, ó. Quero procurar aqui.
E qual vai ser o seu número inicial? Pode começar do primeiro. E qual vai ser a resposta dele? 9. O que é 9, hein, seu Jonas? O que é 9? Número de caracteres? Ou não? Veja aí. Para Curitiba tá 9, para Rio Branco tá 11, para Macapá AP tá 7. Posição da barra, né? Posição da barra nessa escrita, né? Uhum, sim. Então a barra aqui está na 9ª posição. Mas eu acho que na 10ª, no caso, não? Na 9ª posição. Ou na 9ª? Na 9ª mesmo. 9ª posição, 9ª posição. Rio Branco, Acre, está na 11ª posição. Lembrando Isso. que espaço também conta, tá? Então, olha só o que a gente poderia fazer. Eu posso usar essa referência para dizer, olha, extrai o texto até essa posição. Ou, na verdade, para uma posição antes, né? Porque se você pegar até aquela posição, vem a barra junto. Mas vamos fazer até aquela posição. Aí eu posso usar uma outra fórmula chamada extrair texto. Ó. EXT. Tá aqui, ó, extrair texto. Qual o texto? Qual é o texto? O texto é o que está aqui, ó, em Curitiba, Paraná. Beleza? Qual é o número inicial? Eu quero do começo. Então é 1. Quantidade de caracteres, quantos são? E agora, o que eu coloco aqui? 8, né? Não posso colocar 8, não posso colocar um número fixo. Não vai limitar os outros daí. Isso, eu tenho que colocar o que está na C2. C2, legal. C2. Só que ele já está mostrando uma previsão para mim, ó. Curitiba barra. O que eu faço com o C2? Menos 1. Daí ele tira a barra. Ó, legal. C2 menos 1, Curitiba. Olha aí, que beleza. Gambiarra, hein? É a gambiarra. E sabe o que é legal? Ó, funcionou para todo mundo. Eu posso incorporar, pegar esse procurar da anterior e colocar aqui dentro, embutido. E vira uma fórmula só. Aí não preciso fazer em 2, 3 colunas. Eu coloco no lugar da C2. Aqui, ó. No lugar da C2, eu coloco aquele... Opa, deu 2 aqui. Eu coloco procurar. Olha só, vai funcionar também. A vantagem disso é que eu não preciso mais de 2 colunas. Uma coluna já resolve o assunto. Ó. Entendeu a jogada? Você procura a barra e usa ela como referência para extrair o texto. Pessoal, o intuito não é ensinar, tá? É vocês verem as possibilidades. Dá para a gente combinar fórmulas para fazer os nossos tratamentos aqui. Certo? Vamos para a terceira fórmula. Vamos ver o método relâmpago agora, Jonas. Opa! Agora, eu acho que essa é a pergunta da Elane, viu? Elane, nossa aluna topíssima lá da método relâmpago. Eu fiz o método raiz, ou seja, fui na força bruta, criando fórmulas. Eu já fiz muita fórmula assim. E de ir pegando pedaço por pedaço, depois eu ia voltando, montando a fórmula completa. O Excel tem um negócio chamado... Cadê o bicho? Cadê o bicho? Preenchimento relâmpago. Olha que legal. Tem 2 formas de usar ele. Uma, começa a digitar um exemplo para ele. Olha, o que eu quero em UF, pensando nessa linha, o que eu quero para UF é isso aqui, ó, PR. Para essa outra linha, o que eu quero? AC. Digita errado. AC. E olha só, ele tinha mostrado para mim. Calma aí. Fazer o A. Pronto, só o A. Dá uma olhada aí, Jonas, o que aconteceu. Ele já está entendendo o padrão. Ele está entendendo o padrão. E já está te mostrando, olha, se você quiser, eu já entendi o que você quer. Você está pegando o PR e o AC, você quer esse resto aqui, ó. Paf, bati o Enter, completou tudo para mim. Será que funciona para cidade? Olha só. Curitiba. Beleza, Curitiba? É o que eu quero aqui. No menu dados, preenchimento relâmpago, só vou clicar, ó. Olha aí. Pô. É a mágica do Excel. Ele já entendeu o padrão. Ele viu, opa, já estou entendendo o que esse cara quer. Nem sempre funciona, tá, pessoal? Nem sempre funciona. Mas arrisca. Vai que, né?
Pega, antes de sair quebrando a cabeça com um monte de fórmula, arrisca o método relâmpago. Vamos ver o que mais. E só para a gente fechar essa história de fórmula, só para a gente fechar, tem uma função que eu uso muito. Não só para tratamento, para tudo, assim, para análise, para um monte de coisa. Que é quando você quer criar um valor com base em uma condição. Então, imagine que eu quero escrever que o clima em Curitiba é frio. Então, eu vou dizer assim, ó, se o município for Curitiba/PR, escreva frio. Se não, deixa normal, escreve normal, né? Então, essa é a função C. Olha só, igual C, apertei o Tab. O C, ele funciona da seguinte maneira. Você tem um teste e esse teste ele resulta em algo, né? Ele tem um resultado. Se esse resultado se o teste for, o resultado dele for verdadeiro, ele vai trazer um valor que você especificar. Se for falso, é outro valor. Então vamos lá. Qual é o teste que a gente quer fazer? Se o que estiver nesta célula, for igual a Curitiba, como é um texto, tem que colocar entre aspas, ó, igual a Curitiba, Paraná, veja que ele já está mostrando para mim que é verdadeiro. Se fosse Curitiba, Ceará, já daria falso. Ó. Curitiba, Paraná, verdadeiro. Então eu quero que escreva frio. E se na célula que eu estou olhando não for Curitiba, Paraná, escreva normal. Normal. Eita, mas tá difícil, hein? Sexta-feira, né? O bom é que eu posso botar a culpa na sexta-feira. Sextou com dados. Ó, apertei OK, olha que bacana. Frio. Uhum. Eu vou usar essa mesma fórmula na de baixo. O que vai acontecer? Ele vai olhar essa célula do lado e ver se está escrito Curitiba, Paraná. Nesse caso, não é normal. Curitiba, então normal. E se eu aplicar para todo mundo, olha aí, só onde é Curitiba, que é frio, ó. Aqui embaixo, frio. Se eu mudar uma cidade dessas aqui para Curitiba, Paraná, mudou para frio. É uma função bastante usada. C. Beleza? Fechou aí, seu Jonas? Pô, sensacional. Mestre, já deu 1h30, viu? A gente se empolga aqui e vai embora. E tem uma galera aqui ao vivaço, viu? E aí, vai dar tempo de mostrar a Power Query ou não vai? Isso, até agora. Pessoal, eu vou mostrar só a cara do Power Query, que é essa ferramenta espetacular para tratamento de dados. E na próxima sexta-feira, a gente vai trabalhar nele. Então eu vou mostrar só o início. Depois eu vou trazer um desafio para vocês. Com os arquivos que a gente passar, vocês vão tentar realizar as ações de tratamento. E daí na sexta-feira que vem eu corrijo ao vivo para vocês, tá? Então vamos lá. Power Query. O que é isto, né? O que é isto? Power Query é uma espécie de programa complementar ao Excel e também ao Power BI. E específica para tratamento de dados. Para importação e tratamento de dados. Melhorando a frase, é uma ferramenta de ETL. Meu amigo Jonas, fala para a galera aí o que é ETL. Opa, agora mesmo, meu amigo. Bom, pessoal, ETL é uma parte clássica aqui que a gente ensina muito nossos alunos, que é o início de tudo, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise de dados, a gente tem que estar preparado para esse início, que é a extração, o tratamento e o load, lá do inglês, que é o carregamento dos dados. Então, a extração, o que é? É a gente extrair esses dados, né, de um banco de dados, por exemplo, ou de um computador, ou de algum dispositivo. Então, eu vou extrair esses dados de algum lugar. Eu preciso fazer um tratamento. O que é o tratamento do dado? É o que o Zaina acabou de fazer aqui nessa aula, mostrou, né, vários tipos de tratamento. Mas para que serve o tratamento, pessoal? É para a nossa ferramenta de análise poder ler aqueles dados.
Então, cada ferramenta de análise de dados, ela tem uma forma, né, pode ser um pouco diferente, de ler aquele dado. Né? Ou então, assim, de repente eu quero uma visualização, né, no modelo X. Então, eu preciso tratar aquele dado, tirar de um modelo Y, colocar no modelo X, para que minha ferramenta, quando fizer a leitura, traga aquela visualização do dado de uma maneira que seja interessante ali para a minha proposta. E a carga desse dado é justamente o momento, então, que a nossa ferramenta vai ler esse dado e vai trazer ele para o nosso visual, ou seja, para a visualização do dado, que seria aí a última etapa para começar a análise. Então, quer dizer, tudo isso é um fenômeno muito importante que acontece e que todo analista tem que saber dominar bem essas etapas para quando ele for fazer lá a análise do dado, ele ter certeza de que fez isso tudo de maneira muito correta. Não é isso, mestre? Muito bem. O senhor acertou. Que bom. Tirou nota 10. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos colocar essa telinha assim. Tá melhor assim? O senhor que manda aí na... Sim. Deixa eu deixar do ladinho aqui para não atrapalhar. Como você prefere? Assim, tá bom? Tá bom, visível? tá ótimo. Legal. Tá tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Power Query. Power Query. Então essa ferramenta que trabalha de forma complementar ao Excel e ao Power BI. Inclusive a Microsoft está preparando uma nova plataforma de análise. Ainda não está disponível para todos. Quem sabe quando lançar a gente traz aqui, em primeira mão. Com certeza. Mas não vamos prometer nada ainda. Espera lançar. Espera lançar. Então vamos falar do Power Query. Power Query é um programa para tratamento de dados. Daí você tem, pelo Excel, você tem duas formas de acionar o Power Query. Uma é você partindo do menu Dados, Obter Dados e descendo até encontrar isso aqui, ó, Iniciar Editor do Power Query. Só que quando você inicia assim, ele ainda não tem nenhum dado para trabalhar. Imagina que você abriu o Excel, vazio, né? Vazio, iniciou o editor do Power Query. Ele não tem dados para trabalhar. Uma outra forma é você já trabalhar com dados nele. Então vamos imaginar o seguinte: você está no Excel, clicou no menu Dados, Obter Dados, aí você escolhe algum tipo de fonte de dados, por exemplo, uma outra planilha, um arquivo CSV, um arquivo TXT, ou de repente até conectando num banco de dados. Aí tem várias fontes de dados. E ao apontar para algum arquivo, vamos imaginar aquele exemplo do arquivo CSV, né? Eu abri o Excel, vazio, fui em dados, obter dados, de arquivo, escolho o formato CSV, aponto para o arquivo e ao fazer isto, daí ele vai me mostrar uma prévia dos dados. E agora que vem uma parte importante que talvez possa passar de forma desapercebida, que é isso aqui, ó. Alguns de vocês já podem ter usado essa opção de obter dados, mas acabaram indo direto para o carregar. Beleza, o dado entrou no Excel, mas você perdeu a oportunidade de passar pelo Power Query. Então, para passar pelo Power Query, é no transformar dados. E quando você clica aí, um mundo de ações, de opções de tratamento surge. Um mundo de opções surge na sua frente. Beleza? Então, essas são as formas de se acionar o Power Query pelo Excel. E pelo Excel, quando você usa o Power Query, ele cria um negócio chamado consulta e conexão. A consulta é esse momento em que o Power Query lê um conjunto de dados e carrega para fazer o tratamento. E a conexão é esse link entre o seu arquivo do Excel e a fonte de dados. Então imagine que é aquele arquivo CSV. Inclusive, se o arquivo CSV for alterado e você mandar atualizar aqui, todos esses dados na sua planilha são atualizados também. Você cria uma conexão. Bem legal isso aqui, bem legal mesmo. Então, eu só vou mostrar como inicia o Power Query
E daí na semana que vem eu vou com mais calma, mostro várias partes dele e aí vai ser difícil eu soltar o desafio, né, Jonas? Se eu não vou ensinar nada hoje, como que eu vou soltar o desafio? Então Não, a gente pode fazer na aula que vem. Isso. Na aula que vem eu vou ensiná-los a mexer com o Power Query na sexta-feira que vem. Aí eu solto o desafio no final da aula e na outra sexta-feira a gente volta para ver quem ganhou o desafio. Isso e vai aí. ter um prêmio. Vai ter um prêmio para quem ganhar o desafio. Opa! Pronto. Ó, a Elane que está aqui assistindo, ela sabe que a gente dá prêmios top para os guerreiros que ficam até o final. Para quem não fica é, até o final ganha prêmio. Ganha prêmio. É isso aí. Então, olha só, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês a cara do Power Query. Importante. Se até algum colega que está assistindo puder ajudar, eu vou dar uma informação, mas eu não sei se ela é corretíssima, tá? Eu acho que o Power Query ele já vem junto com o Excel a partir do Excel versão 2016. Ou seja, o Excel a partir de 2016 já tem o Power Query, vamos chamar assim, embutido, né? Já vem junto. Acho que antes disso, você tem que baixar o Power Query do site. Eu acho que é isso, tá? Então, se o Jonas puder confirmar, ou alguém que está assistindo a gente aí, puder confirmar essa informação. Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui no meu caso, estou com esse arquivinho, né? Que eu estava mostrando aqui que Curitiba é frio, né? Então, vamos ver uma situação de eu importar. Eu quero importar dados. Ó, vou até abrir uma planilha nova. E eu quero importar os dados. Deixa eu abrir aqui para vocês. Os dados que estão nesse arquivo de cadastro. Eu quero importar os dados que estão dentro desse arquivo de cadastro. Beleza? Então, voltei aqui para o meu Excel. Então, se eu quero importar dados, eu vou no menu Dados. Esse aí está bem intuitivo, né? Dados. E se eu quero obter dados, agora estou forçando um pouquinho, né? Eu quero obter dados, eu vou aqui em Obter Dados. Está aqui. E olha que legal, para alguns tipos mais comuns, ele já tem alguns atalhos. O arquivo que eu quero importar agora é do tipo XLSX. Então eu venho aqui em Obter Dados, de arquivo, e tem, ó, do Excel pasta de trabalho. Pasta de trabalho. É desse tipo de arquivo que eu quero. Se fosse de texto, né, TXT ou do tipo CSV, aqui. E tem até de PDF, ó. Bem legal isso, tá, pessoal? Na próxima aula eu mostro o PDF também. Então, pasta de trabalho. Agora eu tenho que encontrar o arquivo que tem os dados que eu desejo. Então, já coloquei na minha área de trabalho o arquivo cadastro. Vou importar. Aí aparece isso aqui para mim, ó. Mostrando que naquele arquivo eu tenho esses dois conjuntos de dados. Um de cadastro e um de profissão. Vou até marcar para selecionar vários itens. Ó, eu vou clicar e ele vai me mostrar o que tem lá. Vou clicar no outro, ele me mostra também. Ah, eu quero os dois. Quero os dois. Agora é que vem a decisão. Se você carrega, você vai direto para o Excel. E você não vê o Power Query. Agora, se você clicar no transformar dados, olha que legal, transformar dados, vai aparecer para você o fantástico Power Query. E aqui você consegue fazer um monte de coisa. Aqui é o ambiente para tratamento de dados. E dá para fazer muita coisa. Inclusive, nós temos aqui assistindo o nosso amigo Jefferson Barbosa, que é o mestre do Power Query. O cara que mais entende de Power Query. Está aí nos assistindo. Um abração aí, Jefferson. Então, olha só, pessoal. Dá para fazer muita coisa. Então, vamos combinar assim. Sexta-feira que vem, eu começo desse ponto. Vamos tratar os dados que estão dentro desse arquivo. Depois eu vou trazer um arquivo de telefones que está todo bichado. Quer ver como está o arquivo de telefones? Todo bichado. Deixa eu abrir aqui. Cheio de problema.
Quer ver, ó? Arquivo que tem arroba, que tem exclamação, que tá faltando o 9º dígito. Olha o jeito que tá a data, Jonas. Tá enxergando aí? Uhum. Olha o jeito que tá a data. Isso aqui é uma data, ó. Tá zoado. Era Tá pra ser uma zoado. data. Nossa Senhora. Esse conjunto de dados está todo bichado. Cheio de problema. Todo estragado. E aí a gente vai usar o Power Query para consertar esses dados. Para a gente analisar. Então, sexta-feira que vem, a gente vai tratar pelo Power Query o arquivo cadastro, os dados de cadastro de profissões e o de telefones. Fechou, meu amigo Jonas? Fechou, pessoal? Aí sexta-feira a gente se encontra para mais uma aula, tá? Cara, sensacional, sensacional. Já deu 1h40 de live aqui, passamos só o dobro do programado. Realmente, o Mestre Zaina aí é sempre uma aula... Desculpa aí. Muito... Não, que isso, a gente que agradece. Uma aula de muito conteúdo e muita coisa boa, muita novidade. Isso é muito legal, é muito legal. Então, pessoal, muito obrigado, grande Mestre Zaina, obrigado, professor, mais essa aula espetacular. A gente sempre com a proposta aqui de trazer conhecimento, compartilhar isso com os nossos colegas e amigos e todos que estão assistindo que precisam aprender algo, né, novo, algo diferente que vai fazer a diferença aí na sua vida para justamente alcançar aquele nosso grande objetivo que a gente traz aí nos nossos programas aí oficiais, que é transformar dados em descobertas valiosas. Então, no momento que tu consegue dominar essas ferramentas de análise, consegue fazer algo importante na sua carreira, que é se destacar mediante bons trabalhos, né? Fazendo bem, fazendo bons trabalhos e mostrando uma qualidade técnica que vai com certeza te elevar de nível. Isso exige pessoas esforçadas, galera que sextou com dados, né? Então, para a gente fechar essa live, vamos fechar com essa frase aqui, bonita, né? Sextou com dados, com a Data Virtus e bora curtir a família, dar aquela descansada, que essa semana foi abençoada. E aí fechamos com essa aula magnífica do nosso grande professor Zaina. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, mestre Zaina. Valeu, meu amigo Jonas, valeu, pessoal. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Um abraço, bom final de semana para todos. Sextou, né? Sextou. Sextou. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.